Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, então. Nós estamos gravando hoje já a etapa 7 do relatório de estágio supervisionado da disciplina de estágio, aqui do curso técnico em hospedagem da EB Maria Rita Flor de Bombinhas, certo? Nós já tivemos, então, 6 etapas gravadas e postadas, e o professor Luiz está aqui do meu lado, verificando quem fez e quem não fez a sexta etapa, que era para entregar hoje, dia 10 de maio, certo? E aí, então, nós estamos apresentando para vocês a sétima etapa. Então, já estamos caminhando para o final do relatório. O pessoal que está ficando cansado, fica tranquilo que está chegando perto do fim, né? E quem está em atraso precisa começar a colocar as barbas de molho de maneira mais séria, porque realmente está começando a ficar de uma forma que vai ficar difícil de recuperar, certo? Essa semana também encerra o primeiro trimestre, né? Vocês provavelmente aí nos próximos dias vão estar fazendo o conselho de classe, vão estar recebendo os boletins, e é importante que vocês lembrem os pais de vocês que o estágio supervisionado não tem nota intermediária, né? Então não vai ser publicada a nota no diário, porque em estágio a gente avalia lá no final do ano se você cumpriu todas as etapas ou não, se você entregou o artigo científico, se você apresentou o trabalho final. Então a gente vai fazendo as prévias para acompanhar, para saber como é que vocês estão evoluindo, mas a gente não divulga notas intermediárias, o estágio só tem uma nota final, certo? Já vou compartilhar aqui com vocês, então, aqui, check, para vocês acompanharem comigo as exigências da etapa 7, que nós vamos falar, então, das condições de trabalho, certo? As condições de trabalho do local onde você fez estágio. Lembrando, pessoal, que aqui, então, é para a gente olhar do ponto de vista do funcionário, né? Então, aqui, de novo, assim como foi na etapa 6, não vale pegar a opinião de site, opinião de Google, porque aqui, na verdade, o que a gente quer saber é na relação de trabalho de vocês, como é que os funcionários viam, né, a empresa, certo? Então vamos lá. Ó. Quais são os treinamentos que o funcionário recebe antes e durante o trabalho? Há alguma orientação, há algum período de aprendizagem, há alguma supervisão? Então lembrem-se do exemplo que nós demos em sala. Se chega um funcionário qualquer, vai começar um garçom a trabalhar no restaurante, né? Como é que é feito? O primeiro dia de trabalho dele. Chegam lá, falam, olha, esse aqui é o restaurante, está aqui as mesas, toma a bandeja, se vira, né? Ou há um treinamento, há uma explicação, há uma demonstração de como é que funcionam as comandas, como é que são numeradas as mesas do restaurante, como é que são divididas as mesas por garçom, se é por setor, se é por número, se todo mundo atende todas as mesas. É demonstrado como é que faz para carregar as coisas na bandeja, não é? Enfim, todo o treinamento, desde o comecinho, é feito alguma coisa ou não? Há alguma supervisão? A pessoa fica num primeiro dia sendo auxiliada por outras pessoas? Eu sempre me lembro do caixa do supermercado, né? Toda vez que a gente vai ao supermercado e tem alguém em treinamento, a gente tem lá, normalmente a pessoa em treinamento fica sentada no lugar do caixa e, como empacotador, fica um caixa mais experiente. E ele vai ensinando, vai falando os códigos, quando a pessoa tem que digitar lá dos legumes, das verduras, os códigos, enfim, fica alguém de supervisor, né? Toda a função que a pessoa faz, tem alguém olhando, alguém orientando, alguém explicando. Isso também acontecia na empresa, na pousada ou no restaurante onde você fez estágio? Teve algum treinamento anterior? Tinha alguma revisão disso? Não tinha? Como é que funcionava? Certo? A formação acadêmica do funcionário é considerada para o preenchimento dos cargos? Há alguma exigência de formação específica para alguma ocupação? Então, quando você vai falar de meios de hospedagem, é mais raro ter qualquer tipo de exigência, né? Mas tem empresas já que escolhem, por exemplo, para ser o gerente geral, precisa ter formação. Não às vezes específica em turismo, mas precisa ter um curso de administração,
às vezes até um curso em Direito, ou uma faculdade qualquer, precisa ter nível superior. E em outros casos não há nenhum tipo de exigência, né? Às vezes, por exemplo, quem fez estágio na Secretaria de Turismo, para fazer a função de técnico em turismo, precisa ser técnico, né? Precisa ter um ensino médio técnico ou um curso de qualificação. É, Às vezes, para trabalhar, sei lá, de guia, tem que ter o curso de guia. Tem alguns lugares que exigem essa qualificação específica. E tem lugares que exigem qualificação, mas não uma específica. Por exemplo, já hoje em dia, até para contratação de gari, tem muitos lugares que exigem o ensino médio completo, né? Então, tem gente, por exemplo, vai ser garçom num restaurante e esse restaurante só trabalha com cardápio eletrônico. Então, a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento de informática, precisa ter um curso de informática, ou precisa ter, no mínimo, um ensino médio, porque precisa lidar com informação. Enfim, a gente quer saber se existe alguma exigência ou não, tá? Como são feitas as promoções? Havia essa expectativa de promoção? Então, a pessoa entra na pousada como recepcionista e ela sabe que existe, por exemplo, o cargo de chefe de recepção. E ela sabe que se ela ficar 2, 3 anos ali trabalhando, se ela se empenhar e tal, ela pode ser promovida a chefe de recepção, né? Pode tentar ser gerente um dia, quem sabe? Pode ir galgando espaços, né? Aqui em Bombinhas nós temos poucas ou praticamente nenhuma rede hoteleira grande, mas, por exemplo, quem trabalha em Balneário Camboriú já vai ver que a pessoa pode trabalhar como recepcionista no Ibis, depois ela vira recepcionista do Mercury, depois ela vira chefe de recepção, depois ela vai, né, sendo promovida e sendo transferida e tal. Há algumas outras empresas na cidade que têm esse tipo de coisa, né? Você começa como caixa, às vezes, de supermercado e vira chefe de setor, chefe de logística, enfim, tem algumas empresas que já estão tendo esse tipo de promoção, tá? A gente quer saber se na empresa onde você fez estágio também tinha isso. Ou não, professor, lá são só os donos, então não tem nenhuma perspectiva de promoção, porque eu era recepcionista e acima de mim estava só a dona. Então, só se eu comprar a empresa da dona, né? Isso também acontece em alguns locais, certo? Quais os espaços que os funcionários utilizam quando não estão trabalhando? Então, assim, você está no teu intervalo, no teu descanso, né? Tem algum lugar específico que você pode ficar? Tem algum lugar que você não pode frequentar? Porque tem empresa que não deixa, por exemplo, os funcionários ficarem em lugares onde os hóspedes ficam, né? Você tem que escolher um canto onde você não é visto, certo? Tem empresas que têm refeitório, tem empresa que tem banheiro específico para funcionário, tem banheiro que tem sala para descanso, né? Tem empresa que esses locais são adequados, são bem iluminados, bem arejados, bem ventilados. Tem locais que é assim, fica lá no porão, é o quartinho do despejo, o quartinho da bagunça, né? Então, isso também varia de empresa para empresa e a gente quer que você conte um pouquinho como é que foi a sua experiência, certo? Como são feitas as refeições dos funcionários, né? Há tempo adequado, havia horário de almoço, cada um sai e o outro fica cobrindo o turno, como é que isso funcionava, tá? As refeições são fornecidas pela empresa, era uma marmita, no refeitório tinha lá um serviço de buffet, ou então cada um tinha que trazer de casa, cada um trazia a sua marmita, esquentava, ou então a pessoa tinha uma hora de tempo livre, ela podia ir para o restaurante, podia ir para casa, podia ir para onde quisesse. Como é que funcionava isso no local onde você fez estágio? E por último, se existia uniforme. E se sim, se existia uniforme, havia alguma diferenciação nesse uniforme? Por exemplo, as camareiras usam camisa branca simples, as recepcionistas usam camisa polo, o gerente usava terno e gravata e o recepcionista usava só camisa. O garçom usava uma roupa específica, o cozinheiro usava outra roupa, o copeiro não precisava usar uniforme. Então, vai depender, né, do local onde você fez estágio, ou então lá na Secretaria de Turismo.
todo mundo se vestia com camisetas da prefeitura, camisetas com a logomarca da cidade, enfim. Tem alguma coisa específica? E batendo o olho, você sabia que a pessoa era chefe pela camiseta? Às vezes não tinha camiseta, mas tinha o crachá. Então, a camiseta de todo mundo era igual. Mas aí o crachá dizia quem era atendente, quem era secretário, quem era chefe, quem não era, isso tudo. Certo? É uma atividade relativamente simples, porque vocês devem ter visto isso tudo durante o estágio de vocês, então não deve ser uma atividade difícil de vocês pesquisarem, mas é uma atividade importante, porque daqui saem alguns temas de TCC, com certeza. Tá bom? E a atividade é para entregar na semana que vem, dia 17 de maio, tudo no mesmo esquema, continuando tudo igual. Dúvidas, vocês mandem e-mails, mandem mensagem, mandem WhatsApp, a gente vai esclarecendo e vai conversando. Tá bom? Mais uma boa semana para vocês, boa caminhada e até a semana que vem. Um abração.